despertando a lenda. O casco enferrujado rangeu ameaçadoramente sob os pés de Orion, os canhões outrora poderosos da nave de guerra humana agora cinzentos e silenciosos, seus reatores de plasma frios e mortos, inertes como um quartzo em decomposição em um cemitério galáctico. Relíquia fascinante, não é? Orion comentou com seu colega, Zephyr, enquanto eles passeavam pelos corredores abertos da ala humana do museu. Difícil de acreditar que esses pedaços de lixo mantinham a linha contra os Zorgan, Zephyr zombou, suas mandíbulas estalando juntas. Já vi navios mais resistentes em um ferro velho. Olhe para isso. É um milagre que tenha voado. Ele envolveu os nós dos dedos na pintura descascada da placa de identificação do Indomável da UEA. Nenhum impulso de singularidade, nenhum canhão de plasma, nem mesmo uma inteligência artificial básica. O que os humanos estavam pensando? Orion riu. Você tem que lembrar que isso foi há séculos. A humanidade ainda estava na sua infância, mal arranhando a superfície das estrelas. Eles lutaram com o que tinham. Ele passou a mão sobre o metal esburacado, os dedos agarrando um conjunto de cicatrizes profundas cravadas no flanco do encouraçado. Tomemos como exemplo a Batalha de Tanhauser Gate, um navio contra toda uma frota de invasão de Zorgan, que os manteve afastados por 3 dias para evacuar a colônia. Impossível, Zephyr zombou. Nenhum barco primitivo poderia durar 1 hora contra os Zorgan, muito menos 3 ciclos. Impossível para nós, talvez, Orion sorriu enigmaticamente, mas o capitão Evans tinha um ditado naquela época. O difícil fazemos imediatamente, o impossível demora um pouco mais. Uma batida profunda e arrepiante de repente reverberou por todo o navio, interrompendo no meio da frase. As luzes ganham vida no longo período adormecido do cônsul. O convés balançou sob seus pés. Zephyr cambaleou para trás, os olhos arregalados de choque. O que está acontecendo? Isso é algum tipo de truque de museu? Orion não respondeu. Ele estava olhando para a tela principal, onde um brilho branco e severo se fundia no rosto de um homem humano. Queixo esculpido definido em determinação sob um boné estampado com uma trança dourada arquitetônica. Este é o capitão Cray Evans do UES Indomável. A figura falou, a voz ecoando pela nave, para todos os sobreviventes humanos que ouviam esta mensagem. A figura tremeluziu, sendo substituída por um campo de estrelas rodopiantes e pelas formas iminentes dos cruzadores de batalha Zorgan, canhões de plasma brilhando em um vermelho furioso. O que era impossível acabou de se tornar nossa última esperança. Orion e Zephyr ficaram boquiabertos e incrédulos enquanto os motores do Dreadnought ganhavam vida com um rugido cada vez mais profundo. Mecanismos antigos gemeram, sacudindo séculos de poeira enquanto as torres dos canhões giravam para se posicionar. O UES Indomável, apesar de toda a sua obsolescência e antiguidade, estava mais uma vez em guerra e o destino da humanidade estava em jogo. Orion conduziu Zephyr mais fundo no salão de exposições, parando diante de uma grande tela exibindo os anéis gelados de Nova Atenas. Ele varreu o braço em direção à projeção. Os Zorgan vinham lançando ataques relâmpago em colônias humanas há meses, atacando sem aviso graças à sua avançada tecnologia de camuflagem. O Indomável fazia parte de uma força-tarefa enviada para patrulhar Nova Atenas, um sistema agrícola crítico. A tela piscou, transformando-se na misteriosa luz verde de uma frota de batalha Zorgan emergindo do vazio. Zephyr lavou-se enquanto a nave humana subia, pega de surpresa. O resto das naves humanas foram cegadas pela guerra eletrônica Zorgan, seus sensores inúteis, mas não o Indomável. Orion tocou em um controle, ampliando a imagem do capitão Evans latindo ordens. Seu rosto estava manchado de fuligem. Evans era um garoto da fronteira. Ele se envolveu com piratas invasores durante toda a vida, conhecia todos os seus truques sujos. Então, quando Zorga atacou, ele fez com que sua tripulação mudasse para a mira manual e disse-lhes para confiarem em seus próprios olhos. Na tela, as baterias dos canhões do Indomável giravam, lançando rastros incandescentes em direção à frota Zorgan. As naves alienígenas giraram pesadamente, sua atenção desviada das naves coloniais em fuga. Zephyr balançou a cabeça. Isso é uma loucura. Aquelas armas antigas dispararam contra os escudos de Zorgan.
Como diabos eles sobreviveram e... Evans era um doce bastardo, Orion riu. Ele fez com que seus engenheiros sobrecarregassem os reatores de fusão, gerando um enorme EMP que fritou os sofisticados componentes eletrônicos do Zorga. Então, enquanto eles ainda estavam cambaleando, ele descarregou sobre eles e despejou tudo o que tinha na nau Capitânia. A tela inteira piscou em branco e depois deu um zoom na nave de comando Zorga. Tudo destruído e queimado pelo ataque brutal do Indomável. A enorme nave tombou embriagada, exalando a atmosfera antes de espiralar em direção ao Sol do sistema. Isso paralisou a estrutura de comando de Zorga. O resto da frota se dispersou como galinhas sem cabeça. Orion sorriu severamente. Esse é o problema dos humanos, Zephyr. Eles não acreditam em perdas aceitáveis. Para eles, toda vida é importante e eles lutarão como demônios para proteger a sua. Zephyr soltou um assobio baixo. Dan, isso é muita coragem, mesmo para humanos. Como diabos Evans pensou nisso? Orion lançou a Zephyr um olhar astuto. Você já deve saber que os humanos são muito engenhosos em apuros. Especialmente esta tripulação. Ele exibiu uma série de relatórios de danos no display, apontando os extensos reparos necessários para manter a luta do Indomável. Violações de rol nos conveses 7, 12 e 19, incêndios em engenharia, suporte de vida à beira do colapso, metade das baterias de armas fundidas em trabalho árduo. E ainda assim, Orion folheou um registro do engenheiro-chefe do navio, uma mulher magra com o rosto manchado de graxa, mas uma determinação ardente em seus olhos. Eles mantiveram tudo unido com saliva, fita adesiva e vísceras. Redirecionou a energia, isolou seções danificadas e até transformou a própria nave em uma arma. Zephyr inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Evans estava com seus últimos truques, então ele liberou todo o suprimento de refrigerante do reator da nave, congelando rapidamente uma fragata Zorgan que se aproximou demais. Então ele ordenou uma rota de colisão usando o corpo do Indomável como ariete. A exibição mostrava o couraçado, esburacado e cheio de cicatrizes, rompendo o centro da formação Zorga. As naves alienígenas se espalharam como folhas antes de um furacão. Eles ganharam tempo com sangue e aço, Zephyr, tempo suficiente para os transportes da colônia escaparem, para que os reforços chegassem. O Indomável voltou mancando ao espaço, atracou mais destroços do que navios de guerra, mas eles fizeram o impossível. Zephyr balançou a cabeça surpreso. Tudo para salvar algumas agrocolonias, não entendo. Orion sorriu severamente. Esse é o problema dos humanos, Zephyr. Eles não acreditam em perdas aceitáveis. Para eles, toda vida é importante e eles lutarão como demônios para proteger a sua. A Batalha de Nova Atenas. Orion e Zephyr continuaram sua jornada pelo museu, parando diante de uma enorme cápsula do arsenal do Indomável. Zephyr se aproximou, estudando-o com uma mistura de admiração e descrença, então eles simplesmente enfiaram uma bomba nuclear em sua arma quebrada e atiraram no inimigo. Essa é a coisa mais insana que já ouvi. Orion riu, balançando a cabeça. Tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. E na guerra, às vezes as ideias mais malucas são as que mudam a maré. Ele apontou para um holograma tremeluzente ao lado do torpedo, mostrando imagens granuladas do ataque final do Indomável. O couraçado danificado avançou, todo esburacado brilhando em vermelho cereja devido ao esforço de seus motores sobrecarregados. Zork e fogo de plasma cruzaram seu flanco, mas o navio seguiu em frente com determinação. Sombria. Evans sabia que era uma aposta única. Orion continuou, observando a tela. O Indomável teve que chegar perigosamente perto da frota inimiga para que o torpedo fosse eficaz. Longe demais, e a defesa do ponto Zorga iria derrubá-lo. Perto demais, e o Indomável seria pego pela explosão. Na tela, o torpedo improvisado irrompeu da proa do couraçado, uma lança silenciosa de luz formando um arco em direção à formação Zorga. Por um piscar de olhos, nada aconteceu. Então, um segundo sol floresceu entre as naves alienígenas, uma esfera estrondosa de fogo nuclear que consumiu tudo em seu caminho. Zephyr soltou um assobio baixo. Dan. Não surpreso, o Indominável sobreviveu a isso. Mal,
disse Orion severamente, apontando para a tela. A nave humana se afastou da explosão. Ele estava esburacado e chamuscado, vazando a atmosfera de uma dúzia de aluguéis. Essa façanha queimou metade dos motores e irradiou um terço da tripulação. Mas funcionou. A frota Zorgan estava em frangalhos. Sua formação foi destruída. Ele balançou a cabeça, com uma nota de reverência em sua voz. Estudei centenas de batalhas das guerras de Zorgan, vi inúmeros atos de bravura e sacrifício. Mas a tripulação do Indomável era de uma raça diferente. Eles sabiam que cada ação poderia ser a última, mas continuaram lutando, pressionando, porque sabiam o que estava em jogo. Zephyr olhou de volta para o assustado invólucro do torpedo, tentando imaginar o tipo de resolução necessária para olhar para baixo em aniquilação e não piscar. Tudo para proteger algumas fazendas e colonos. Não tenho certeza se poderia fazer essa escolha. Essa é a questão dos humanos, disse Orion calmamente. Quando eles acreditam em algo, realmente acreditam que não há custo muito alto, nem sacrifício muito grande. Eles lutarão até o último suspiro pelo que amam. Ele pousou a mão no flanco esburacado do torpedo, como se estivesse em saudação aos caídos. E às vezes, isso é tudo que existe entre a sobrevivência e a extinção. Zephyr assentiu lentamente, com respeito renovado em seus olhos. Sim, acho que estou começando a entender. À medida que avançavam, Orion não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho. A história do UES Indomável foi mais do que apenas uma relíquia de uma guerra passada. Foi uma prova do espírito indomável da humanidade. Um espírito que sempre ascenderia, não importando as probabilidades. O ponto de viragem, a próxima parada de Orion e Zephyr, foi uma exibição holística de um mapa detalhado do novo sistema de Atenas. Orion ativou a exibição e representações holográficas do Indomável e da frota Zorgan ganharam vida, reencenando a batalha climática. Aqui estamos, disse Orion, apontando para o mapa, a resistência final do Indomável. Zephyr observou enquanto as minúsculas naves humanas avançavam através da formação Zorgan, esquivando-se do fogo de plasma e devolvendo rajadas com fúria desesperada. Então, o que aconteceu depois da bomba nuclear? Como eles conseguiram sair dessa bagunça? Evans ainda não terminou, respondeu Orion. Com a frota Zorgan em desordem, ele aproveitou o momento. Ele ordenou que sua tripulação traçasse um curso direto através do coração da formação inimiga, usando o Indomável como ariete. A tela mostrava a nave humana avançando, os motores brilhando intensamente. As naves Zorgan lutaram para sair do caminho, mas o Indomável avançou, suas proas reforçadas destruindo buracos alienígenas como se fossem gravetos. Os olhos de Zéfiro se arregalaram. Isso é uma loucura. Eles deviam saber que era uma corrida suicida. Eles fizeram, Orion assentiu, uma nota sombria em sua voz, mas Evans tinha um plano. Ele apontou para a nau Capitânia Zorgan, com a intenção de destruir sua estrutura de comando com um golpe decisivo. O indomitável holográfico bateu na nave de comando Zorgan, o impacto espalhando-se pela frota inimiga. A colisão paralisou ambas as embarcações, mas lançou o Zorgan no caos. Sem a sua nau Capitânia, a sua coordenação desmoronou. Zephyr olhou para a cena que se desenrolava, um novo respeito em seus olhos. Então Evans destruiu a nau Capitânia e deixou o resto da frota sem líder. Isso é muita coragem. E algum sacrifício sério, acrescentou Orion. A Indomável estava morta no espaço, sua tripulação presa a bordo de uma tumba flutuante, mas eles haviam feito seu trabalho. Os reforços chegaram logo depois, limpando as naves Zorgan dispersas e protegendo o sistema. Ele fez uma pausa, deixando a gravidade do momento penetrar. Evans e sua equipe sabiam que não voltariam, mas foram mesmo assim. Porque eles acreditavam em algo maior do que eles próprios, esse é o tipo de heroísmo que muda o rumo das guerras. Zephyr olhou para o mapa, os momentos finais do Indomável gravados em sua memória, e tudo isso apenas para ganhar tempo para as naves coloniais escaparem. É humilhante. Orion assentiu com um brilho orgulhoso nos olhos. A Batalha de Nova Atenas marcou uma reviravolta ponto crítico nas guerras de Zorgan. A resiliência e a engenhosidade da humanidade estavam em plena exibição,
e o sacrifício do Indomável tornou-se um grito de guerra para o resto da frota. Daquele momento em diante, os Zorg aprenderam a temer a determinação humana. À medida que avançavam para a próxima exposição, Zephyr não conseguia afastar a imagem do ataque final do Indomável. A história do antigo navio deixou uma marca indelével nele, um lembrete dos esforços extraordinários que a humanidade iria para proteger os seus. O legado do Indomável. A excursão terminou em um grande salão repleto de estátuas e placas em homenagem aos heróis das guerras de Zorga. No centro havia um imponente monumento à tripulação do UES Indomitable, com seus nomes gravados em uma parede de metal reluzente. Orion e Zephyr estavam diante dele, o peso da história pressionando-os. Esses homens e mulheres deram tudo o que tinham, disse Orion calmamente. Eles enfrentaram probabilidades impossíveis e saíram do outro lado, não como vítimas, mas como lendas. Zephyr assentiu, passando o dedo sobre os nomes. É estranho. Olhamos para trás, para essas relíquias, essas histórias, e é fácil esquecer que eram pessoas reais, com vidas e famílias reais. Não eram apenas nomes numa placa. Esse é o poder do legado deles, respondeu Orion. Eles nos lembram do que somos capazes, pelo que estamos dispostos a lutar. E esse espírito, essa determinação, é algo que nenhum tempo pode manchar. Ele recuou, observando toda a extensão do monumento. A história do Indomável é mais do que apenas um capítulo de um livro de história. É um farol de esperança, um testemunho da força do espírito humano. E enquanto nos lembrarmos disso, enquanto honrarmos o seu sacrifício, eles nunca irão verdadeiramente embora. Zephyr olhou para as figuras imponentes, seus rostos expressavam determinação estoica. Eu entendi agora. Não se trata apenas dos navios ou das batalhas. É sobre as pessoas, a coragem, o sacrifício. É isso que torna a humanidade indomável. Orion sorriu, dando um tapinha no ombro do amigo. Exatamente. E enquanto carregarmos isso conosco, estaremos sempre prontos para quaisquer desafios que venham pela frente. Com isso, eles deixaram o salão, o legado do UES Indomável ardendo intensamente em seus corações, um lembrete do poder da coragem e determinação humana diante do desconhecido. As ondulações do sacrifício. Dias se passaram desde a visita ao museu, mas a história do UES Indomável permaneceu com Zephyr, ecoando em seus pensamentos enquanto ele cumpria seus deveres no Corpo Intergaláctico de Manutenção da Paz. A coragem do Capitão Evans e da sua tripulação despertou uma curiosidade mais profunda sobre a resiliência humana e a história. Um dia, ele se aproximou de Orion no refeitório, com uma expressão séria no rosto. Orion, você acha que há mais para aprender com a história do Indomável? Quero dizer, além das táticas de batalha e do heroísmo. Zephyr perguntou, sentando-se com uma bandeja de comida. Orion ergueu os olhos de seu bloco de dados, um sorriso conhecedor se espalhando por seu rosto. Absolutamente. Cada história como os Indomáveis contém camadas de lições, não apenas para estratégia militar, mas para a compreensão da essência do que significa ser humano. Zephyr se inclinou, intrigado. Conte-me mais. O que mais podemos aprender com eles? Orion deixou seu bloco de dados de lado e se inclinou para a frente. A Batalha de Nova Atenas não foi apenas um ponto de viragem na guerra, foi um momento decisivo para o papel da humanidade na galáxia. O sacrifício do Indomável galvanizou não apenas a frota humana, mas também seus aliados. Mostrou que os humanos não eram apenas lutadores, mas também profundamente leais e dispostos a sacrificar tudo por um bem maior. Zephyr assentiu lentamente. Portanto, suas ações tiveram um efeito cascata. Eles inspiraram outros. Exatamente, Orion continuou. Após a notícia da propagação do Indomável, vários sistemas neutros juntaram-se à coalizão contra os Zorgan, desequilibrando a balança de poder. A coragem da tripulação de um único navio teve um efeito dominó que mudou o curso da guerra. Os olhos de Zéfiro se arregalaram. É incrível. E aqui eu pensei que era apenas uma batalha. Orion sorriu. Nunca se trata apenas de uma batalha. É sobre o que essa batalha representa. O Indomável tornou-se um símbolo de esperança, resiliência e unidade. E essas são forças poderosas. Ecos no presente.
Inspirado pela conversa, Zephyr iniciou um projeto para documentar e analisar os efeitos do sacrifício do Indomável. Ele passou horas nos arquivos, reunindo histórias de outros navios e colônias inspiradas no Capitão Evans e sua tripulação. O que ele encontrou foi uma rica tapeçaria de bravura e solidariedade que se estendeu muito além da Batalha de Nova Atenas. Uma história que se destacou foi a da colônia de Tritão VI. Depois de ouvir sobre o Indomável, os colonos fortificaram seu assentamento e conseguiram repelir um grupo de ataque de Zorgan com armas improvisadas e táticas de guerrilha. Seu sucesso proporcionou um tempo crucial para que uma frota próxima chegasse e protegesse a área. Zephyr compilou essas histórias em um relatório abrangente, apresentando-o ao Conselho Intergaláctico. Os membros do Conselho, um grupo diversificado de seres de diferentes espécies, ouviram atentamente enquanto Zephyr falava do impacto de longo alcance das ações do Indomável. A coragem e o sacrifício da UE enquanto a tripulação do Indomitable se estendia muito além de sua batalha final. Concluiu Zephyr, seu legado inspirou inúmeros outros a resistir e lutar, para proteger suas casas e seus entes queridos. Eles nos mostraram que mesmo nos tempos mais sombrios a esperança pode brilhar. Os membros do Conselho ficaram emocionados e concordaram em comemorar o Indomável com um novo monumento em Tritão VI, homenageando não apenas a tripulação do navio, mas também o espírito de unidade e resiliência que inspiraram, um legado vivo. A cerimônia de inauguração do novo monumento foi um grande evento, com a presença de dignitários de toda a galáxia. Orion e Zephyr estavam na vanguarda, olhando para a imponente estátua do Capitão Evans, com o olhar fixo no horizonte, um símbolo de determinação inabalável. À medida que a cerimônia avançava, oradores de diferentes espécies partilharam as suas histórias de como o legado do Indomável tinha tocado as suas vidas. Uma veterana da Força de Defesa MC Krelian contou como sua unidade lutou com vigor renovado depois de ouvir sobre a posição da nave humana. Um jovem colono humano falou sobre como a história do Indomável o inspirou a ingressar na Marinha Espacial, determinado a defender os valores da bravura e do sacrifício. Quando foi a vez de Zephyr falar, ele respirou fundo e deu um passo à frente. Hoje, homenageamos não apenas a tripulação do UES Indomitable, mas também o espírito de unidade e coragem que eles encarnaram. As suas ações lembraram-nos que somos mais fortes juntos, mas, independentemente das probabilidades, podemos vencer se permanecermos unidos. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão diversificada. O legado do Indomável é vivo. Vive nos corações de todos os que foram inspirados pela sua história, nas ações daqueles que lutam pela paz e pela justiça em toda a galáxia. Lembra-nos que mesmo diante de probabilidades impossíveis, a esperança e a coragem podem prevalecer. Enquanto a multidão explodia em aplausos, Orion colocou a mão no ombro de Zephyr. Muito bem, meu amigo, o legado do Indomável está em boas mãos. Zephyr sorriu, sentindo uma profunda sensação de realização. É uma honra fazer parte disso. E para levar sua história adiante. A cerimônia terminou, mas o espírito do UES Indomável continuou vivo, um farol de esperança e resiliência que continuaria a inspirar as gerações futuras. Enquanto houvesse aqueles que se lembrassem, o espírito indomável da humanidade nunca desapareceria, brilhando intensamente como um testemunho do poder da coragem, do sacrifício e da unidade diante da adversidade. A nova geração, dos anos anteriores, e a história do UES Indomável tornaram-se parte integrante do currículo dos cadetes da Academia Intergaláctica de Manutenção da Paz. Todos os anos, novos recrutas estudavam a lendária batalha, inspirando-se na coragem e engenhosidade do Capitão Evans e sua tripulação. Zephyr, agora um instrutor experiente, orgulhava-se de transmitir o legado do Indomita acessível à próxima geração. Um dia, enquanto se preparava para a palestra, foi abordado por uma jovem cadete chamada Arya. Seus olhos brilhavam de curiosidade e ela carregava um bloco de dados cheio de anotações. Professor Zephyr, Arya começou, tenho pesquisado a Batalha de Nova Atenas e o Indomável e tenho muitas perguntas. Como a tripulação conseguiu continuar lutando contra probabilidades tão esmagadoras? O que os levou a sacrificar tudo? Zephyr sorriu, vendo um reflexo de seu eu mais jovem e de Arya. A tripulação do Indomável acreditava em algo maior que eles. Eles entenderam que suas ações poderiam determinar o destino de inúmeras vidas.
Foi seu espírito inflexível e senso de dever que os manteve em movimento. Arya assentiu, absorvendo as palavras dele. Quero aprender mais sobre suas táticas e estratégias. Como eles criaram soluções tão inovadoras sob pressão? Essa é uma excelente pergunta, respondeu Zephyr. A inovação muitas vezes vem da necessidade. O capitão Evans e sua tripulação foram forçados a pensar fora da caixa para usar todos os recursos disponíveis de maneira criativa. Eles sabiam que as táticas convencionais não funcionariam, então adaptaram-se e improvisaram. Zephyr passou o resto da palestra compartilhando relatos detalhados da batalha, focando na engenhosidade e resiliência da tripulação do Indomável. Ele enfatizou a importância do trabalho em equipe, da adaptabilidade e da disposição de assumir riscos para um bem maior. Os cadetes ouviram atentamente, e sua admiração pelo lendário navio e sua tripulação crescia a cada minuto que passava. Uma nova ameaça. À medida que os cadetes se formavam e ocupavam os seus lugares no Corpo Intergaláctico de Manutenção da Paz, uma nova ameaça emergiu no horizonte. Uma poderosa raça alienígena conhecida como Dratari, movida pelo desejo de conquista, começou a invadir territórios aliados. A sua tecnologia avançada e táticas implacáveis representaram um desafio significativo, e a galáxia mais uma vez encontrou-se à beira da guerra. Zephyr, agora um oficial de alta patente, foi encarregado de liderar uma força-tarefa para conter a ameaça Dratari. Entre sua equipe estava Arya, agora uma tenente habilidosa e determinada. Enquanto se preparavam para a missão, Zephyr não pôde deixar de traçar paralelos com a posição fiel do Indomável. Lembre-se do que aprendemos com o Indomável, disse Zephyr durante um briefing. Precisamos ser adaptáveis, engenhosos e corajosos. Os Dratari podem ter tecnologia superior, mas temos algo que lhes falta: coração e união. Arya assentiu, com a sua determinação firme. Nós os deixaremos orgulhosos, professor. Mostraremos aos Dratari onde reside o espírito do Indomável. A força-tarefa embarcou em sua missão, navegando por territórios hostis e travando batalhas ferozes com os Dratari. Zephyr e sua equipe empregaram táticas não convencionais, usando seu conhecimento íntimo do legado do Indomável para superar seus adversários. O ponto de viragem. O conflito com os Dratari atingiu um ponto crítico quando a força-tarefa se aproximou da fortaleza central do inimigo. Os Dratari, confiantes na sua superioridade tecnológica, reuniram uma frota formidável para defender a sua posição. Zephyr sabia que um ataque direto seria suicídio, então elaborou um plano inspirado nas táticas ousadas do Indomável. Arya, preciso que você lidere uma pequena equipe para se infiltrar na nave de comando Dratari. Zephyr instruiu. Criaremos uma distração e atrairemos o fogo deles enquanto você desativa os escudos por dentro. É uma jogada arriscada, mas é a nossa melhor hipótese. Arya saudou, a determinação brilhando em seus olhos. Entendido, senhor. Nós vamos fazer isso. Enquanto a frota principal enfrentava as forças Dratari, Arya e sua equipe passaram pelas defesas e abordaram a nave de comando inimiga. Eles navegaram pelos corredores de Lagerentin, evitando patrulhas e desativando sistemas de segurança. A tensão era palpável, mas o foco de Arya nunca vacilou. De volta ao campo de batalhas, Zephyr coordenou a diversão, com o coração batendo forte de ansiedade. A força-tarefa lutou bravamente, atraindo Dratra a atenção de Arya e ganhando um tempo precioso para a equipe de Arya. Dentro da nave de comando, Arya chegou à sala do gerador de escudos. Com precisão especializada, ela e sua equipe plantaram cargas e definiram um cronômetro. Enquanto escapavam, as cargas detonaram, enviando ondas de choque pela frota Dratari. Seus escudos estão abaixados. A voz de Arya estalou nas comunicações. Agora é a nossa chance. Aproveitando a oportunidade, Zephyr ordenou um ataque em grande escala. A força-tarefa avançou com determinação inabalável. Com as defesas dos Dratari comprometidas, a maré da batalha virou a favor dos aliados. A frota inimiga começou a desmoronar sob o ataque implacável. Vitória e legado. A batalha foi acirrada, mas os aliados saíram vitoriosos. A fortaleza Dratari foi neutralizada e sua frota ficou em desordem. A força-tarefa de Zephyr alcançou o impossível, graças à sua coragem, engenhosidade e unidade inabalável.
Quando a poeira baixou, Zephyr e Arya ficaram na ponte de comando de seu navio, olhando para os restos da frota Dratari. Conseguimos, disse Arya, com a voz cheia de admiração. Honramos o legado do Indomável. Zephyr assentiu, uma sensação de orgulho crescendo em seu peito. Na verdade, nós fizemos. O espírito do capitão Evans e da sua tripulação nos guiou. Eles nos mostraram que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a coragem podem nos levar à vitória. A notícia do triunfo da Força-Tarefa se espalhou por toda a galáxia, reacendendo o espírito de unidade e resiliência que o Indomável outrora inspirou. Monumentos foram erguidos e histórias contadas, garantindo que o legado do Indomável e daqueles que seguiram seus passos nunca seriam esquecidos. Zephyr e Arya continuaram a servir, seus laços foram fortalecidos pelas batalhas que travaram juntos. Eles sabiam que, enquanto defendessem os valores da coragem, do sacrifício e da unidade, o espírito do Indomável continuaria vivo, iluminando o caminho para gerações futuras. A história do UES Indomável deu uma volta completa e o seu legado é agora um farol de esperança e inspiração para todos os que ousaram sonhar, lutar e acreditar num futuro melhor.